Mas quem foi que deixou isso aqui? Por que ninguém resolve isso? Por quê? Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para iniciar a nossa jornada do feedback. Sim, você vai ver que a gente só vai falar desse tema no mês de agosto, tanto nas nossas mídias sociais, né? No nosso canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, como também no nosso podcast que se chama BizuCast. A jornada do feedback vai ser uma pesquisa profunda sobre o fenômeno do feedback. E a gente vai percorrer por todas as nuances possíveis a respeito desse tema. Nós vamos entregar para você algo diferente, muito diferente do que você encontra por aí. Durante a nossa jornada de vida, encontramos no nosso caminho vários obstáculos, coisas desagradáveis que não estávamos planejando. Depois do nosso primeiro vídeo que saiu falando para que feedback, a gente recebeu vários feedbacks positivos sobre o vídeo. E eu gostaria de agradecer todo mundo que assistiu e que deixou seu like. E já peço para que você deixe o seu like nesse vídeo também. Mas teve uma pessoa que entrou em contato e perguntou para mim assim, o que é feedback? E às vezes a gente já sai queimando faixa aí, falando um monte de coisa, e a gente esquece que tem algumas pessoas que ainda nem ouviram falar sobre esse termo e nem sabem do que a gente está falando. Então, de uma maneira bem resumida, o feedback é uma ferramenta de gestão poderosa que você vai utilizar para dar um retorno, para você falar para alguém se algo está indo bem ou se está indo mal. Com certeza, se você tivesse que ir para a guerra e só tivesse que carregar uma arma, uma só, você não pode escolher outra, né? E essa guerra fosse em ser gestor, fosse dentro do mundo corporativo, eu posso te afirmar que a arma que você deveria jamais abrir mão de largar, e só essa você deveria carregar se fosse a única, é o feedback. Ser gestor é uma arte. Grande parte das coisas você vai acabar atingindo através dos outros, mas se você não tiver a capacidade de dar feedbacks, com certeza a sua equipe não vai saber se está indo bem, se deve continuar fazendo o que está fazendo. Então nenhum resultado vai ser atingido. E note que dar feedbacks não é simplesmente sair por aí falando um monte de coisa. Você pode ser estúpido, grosso, destruir a relação que você tem com o seu time. E basicamente deixar de ser o gestor, ser eliminado da equipe. A equipe tem esse poder. Né? A equipe acaba tendo esse poder, a equipe é desmontada e a culpa é do gestor. Veja aí nos times de futebol, né? Quando o resultado não sai, é o técnico o primeiro a sair. E não tá errado, você pode até falar, mas são os jogadores que jogam. Mas o técnico é o líder. E você, como líder, tem que dar feedbacks e tem que manter, né, a moral, o clima funcionando de uma maneira positiva, não pode ser destrutivo. E dar feedbacks, mantendo o clima, é a grande sacada que a gente vai percorrer aqui na nossa série, entendendo como que funciona a cabecinha do sujeito, tanto na hora de dar como na hora de receber o feedback. As relações sociais, que podem ser impeditivos ou até uma vantagem, sim, na hora de dar feedback. O que geralmente acontece é as pessoas ficarem reclamando, pondo a culpa nos outros, ao invés de resolver o problema, ao invés de imaginar que ela tem responsabilidade. Ao invés disso, perdem a cabeça e se irritam, culpando os outros ao invés de assumir suas responsabilidades. A principal diferença que vai ter nessa série é que a gente vai abordar 3 direções. A abordagem mental, social e as pesquisas e experimentos em campo que a gente vai fazer para coletar esses dados e informações que vai apresentar aqui na série. Na parte social, a gente pretende falar muito sobre a relação das pessoas e como o feedback interfere nessas relações, né? E como as relações interferem no feedback. Na parte da mente, a gente vai falar como o cérebro funciona, o comportamento funciona em relação a esse momento tão decisivo e crucial, né, de dar e de receber um feedback. E na parte dos experimentos, nós faremos simulações e jogos, games, né? Onde a gente vai simular feedbacks e situações, como também entrevistas e pesquisas, tanto bibliográficas atuais sobre o tema feedback, como também uma pesquisa que a gente vai deixar no ar e vai coletar alguns dados sobre o feedback e a relação que as pessoas têm a respeito deste tema.
Bom, pessoal, eu separei aqui um vídeo bem interessante de um programa bem antigo, Justus, que era o Aprendiz, onde a gente vai pegar aqui uma situação onde o Justus está dando um feedback, tudo bem que dentro do programa ele dá uma exagerada, você pode falar assim, mas isso é só dentro do programa, né? Muitas das empresas têm esse tipo de nível de franqueza. Eu quero deixar simplesmente claro que a forma que o Justus dá feedback não é a correta. Eu quero reafirmar isso para você. Tá? Não é porque eu selecionei esse vídeo que eu acho que a forma que ele está dando feedback é a certa. Eu acho que ela é desastrosa. Na verdade, é muito mais do jeito que ele está fazendo aqui, um circo, né? Ele está fazendo uma palhaçadinha aqui pro programa, né? Ele pode até fazer isso lá na empresa dele, mas isso aí, os gerações Z já manda o cara ir para casa e deixa ele falando sozinho. Então vamos dar uma ouvida aí no feedback aí. Ter duas pessoas apresentando. Eu acho que... Ó, eu dei um pause aqui, veja que interessante. Já quando ele recebeu o feedback, ó, cara, você falou pouco, né? Você estava lá na apresentação e não falou, né? Veja o que o cara falou. Ele tenta ali trazer uma desculpa, né? Que é comum no feedback isso. Por quê? A gente vai abordar na nossa série do feedback que existe um mecanismo de defesa da mente humana que quando ele escuta esse tipo de coisa, tá vendo como um ataque. E todo ataque precisa ser defendido. Então ele já traz uma desculpa, né? Aqui também a gente pode notar, que é uma coisa que a gente vai abordar lá no nosso capítulo a respeito da mente humana, que a janela de Johari aqui está apitando, a panela de pressão está apitando. Ou seja, ele não tem noção, né, do que ele fez de errado. Aquela parte da janela de Johari que ele tem consciência sobre o ato dele, ok, ele tá vendo ali. Agora, a parte que ele não tem consciência, que foi que ele falou pouco, ele ou está consciente ou está criando uma desculpa aqui. Aí vai ter os mecanismos da mente aí de autodefesa que ele está utilizando de falar, não precisava eu falar. Aí o Justus vai dar já uma no meio dele. Uma pessoa é suficiente para fazer uma apresentação. Não tem nada a ver com o tempo. Não tem nada a ver com o tempo, porque o tempo tá 30 minutos, você fala 10, eu falo 20, você fala 15, eu falo 15. Desmontou com lógica. Eu falo 29. Vocês estão ali na minha frente. Você percebeu que a apresentação estava decaindo? Então, acho que a apresentação começou bem, mas no meio da apresentação ela acabou se perdendo. O que aconteceu agora nesse momento? Olha, eu meio metaforando aqui, né? Mas a gente está falando aqui das etapas aí do comportamento de receber um feedback. Ele passou aquela etapa da defesa, né? Quando o assistente ali do Justus fala assim, pô, você não percebeu que a apresentação tá vindo mal? Ou seja, ele já entendeu o recado. Mesmo que ele tivesse criado uma estratégia de não falar a reunião inteira, ele deveria, nos momentos em que a reunião começou a ficar ruim, ele deveria ter intervido, né? Como líder, né? E ele já percebeu isso, ou seja, ele já tomou. Agora o que acontece? O problema social vai começar aqui. Ele caiu na realidade que ele está errado e ele começa a sentir nesse primeiro momento a sensação de exclusão. Né? A exclusão, claro, vai levar ao fato aqui de ser demitido, no caso do programa, sair do programa, mas na vida real, né, não é só isso, mas também de não pertencer ao grupo, de perder o respeito, né, das pessoas, as pessoas não te respeitarem mais. Então isso daí assusta a pessoa, o eu social começou a gritar. A mente meio que despertou o lado racional, mas o eu social já está em apuros, ele está em incêndio, o cara tá no meio de um incêndio. Você sentiu que a apresentação está caindo? Eu não achei que a minha interferência ia ser positiva. Ontem nós tivemos uma apresentação gigantesca, a maior do ano, não foi? Quantas vezes eu interrompi a tua apresentação para falar coisas? Mas a gente estava dividindo uma reunião. Isso é importante. Interagir no momento de necessidade é fundamental. Deixar você um pouco de lado. Veja, né, ele simplesmente se rendeu ali, né, no momento, tanto a parte social dele, vejam, né, o que é o social, naquele momento em que a razão, né, a mente aceitou o problema, ele começou a ficar assustado e falou assim, cara, eu vou deixar de pertencer a esse grupo, que é uma coisa já antropologicamente ancestral ao nosso DNA, que a gente quer pertencer a grupos, quer ser notado, quer ser admirado pelos outros, e ali naquele momento não era nenhuma busca por admiração, ele simplesmente ia ser excluído do grupo, ou seja, no caso aí, ser demitido. Então ele começou, ficou totalmente nervoso, não conseguiu mais dar desculpa. Veja como lá no começo a desculpa veio na ponta da língua, porque foi um mecanismo de defesa mental, ele não tinha ainda a percepção
né, na janela de Johari, que ele tinha feito algo de errado, ele estava se defendendo. Na hora que a razão dominou ali a emoção e a mente parou de criar aqueles mecanismos de bloqueio, que ele começou a entender o que está acontecendo, aí foi só o eu social que entrou em incêndio. Ali, então, tanto mente como parte social, simplesmente PT saudações, o cara já não tá nem mais ali. Agora vamos só para aproveitar que a gente está aqui, um exemplo de feedback nefasto que esse senhor aqui, Justus, vai falar, né? Inclusive ofendendo as pessoas. Vamos ver aí. Vocês em São Paulo, vocês entregarem um documento desses que vai para o Guinness Book of Records de imbecilidade em inglês, coisas assim absurdas que a gente viu nesse documento, explica isso para mim. Por quê? Eu sinto a necessidade de fazer uma meia-culpa, sabe? Em algum momento eu tomei a decisão de não mergulhar no inglês para ver o todo, mas eu acho que esse... A cara da outra já começou a chorar, né? Isso é um exemplo péssimo, gente. Não se faz feedback desse jeito, né? Ele já trouxe agressividade. Daí o que aconteceu? Né? Esse é um exemplo do que eu quero abordar na série, junto com os meus associados, meus partners, né? O André, o Wellington, dentro do podcast, e dessa pesquisa que a gente está fazendo, né? Com tantos convidados aí que vão fazer parte dessa obra, que é o seguinte: se você precisa entender que tanto essa parte social como emocional vão estar ali interferindo no teu racional no momento do feedback, se você, para você já sabe disso, então você como gestor precisa entender que existem certos gatilhos que, se forem ativados, você simplesmente está desligando o sujeito. Você acha que essa moça, que está praticamente chorando, aí, ó, um erro meu. Ela vai captar a sua mensagem, o seu feedback para que ela se desenvolva? Será? A importância da comunicação, sobretudo, é você garantir que haverá sucesso no que você tem como objetivo. Se o objetivo dele era fazer ela chorar, ele atingiu o objetivo. Agora, se o objetivo é fazer com que ela melhore, cara, ele ativou o gatilho emocional dela, provavelmente o social em algum momento vai ser ativado aí, ela está em incêndio. A mente humana, a razão humana foi passear, foi pra padaria e não volta mais. Só tá ali o piloto automático, já era, ele destruiu as pessoas ali. Uma coisa que eu mudaria se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás e fazer. Esse ainda tá mais cascudão ali, falando umas coisas meio no automático, tentando resolver a situação, mas também já tá mais pra lá do que pra Bagdá, né? Ele tá mais ali, tipo, com a carapaça ali, mas dá pra ver a cara dele que ele já não tá falando nem coisa com coisa. Eu mudaria também. Maior atenção no inglês. Certamente. Aí você vê como ela estava chorando e simplesmente engoliu o choro psicopaticamente para tentar falar uma frase ali. E daí o que o senhor Justus faz para finalizar a lambança dele? Certamente. Esse ele tem potencial para dar mais. Essa é a melhor frase. Essa é a frase que eu mais ouvi no Aprendiz 1, 2 e agora no 3. Essa frase vai ficar, vou botar num quadro. Eu tenho potencial para dar mais, eu sei que eu sou melhor. Eu quero ver as pessoas melhores, não eu quero ver o potencial. Eu não quero... Tá vendo? Aí ele já aproveitou para fazer palestrinha no meio do feedback. Não se faz isso. Dentro dos desafios mentais, a gente vai abordar o funcionamento da mente, principalmente no momento de receber críticas, assim como também as influências do subconsciente, da arquitetura da mente humana em perceber feedbacks e o próprio comportamento. Nós também iremos abordar como a mente humana funciona no momento do aprendizado, como ele inclusive aprende novos comportamentos e se desenvolve. E não podia deixar de faltar também o mecanismo de comunicação, como a mente funciona no ato de enviar e receber mensagens, e como isso tudo funciona com toda aquela nuvem de sentimentos que envolve a questão. Na parte social, nós iremos falar um pouco sobre a antropologia e a sociologia do feedback, das relações humanas, a necessidade do pertencer ao grupo, e esse subconsciente coletivo de algo que é certo e que é de errado e que as pessoas devem seguir esses protocolos, os valores fundamentais humanos coletivos, sobretudo impactando nessa nossa necessidade incansável de pertencer aos grupos e culminando nos tipos de feedback. Será que todo feedback que você recebe, que é dado, realmente é um bom feedback?
Provavelmente as influências sociais e do subconsciente coletivo impactam diretamente nesses tipos de feedback, e a maioria deles são furados. No nosso trabalho de campo, nós iremos fazer várias simulações. Você já deve ter ouvido falar no BizuX, que é a nossa versão do BizuCast Express, que sai toda sexta-feira. A primeira simulação saiu com um feedback de meia hora, temas incríveis, inclusive onde um gestor tinha que promover uma pessoa do seu time, mas essa pessoa tinha um relacionamento íntimo com outro funcionário dentro da empresa. E ele não podia prometer e tampouco falar que ele não seria promovido por causa disso. A empresa tinha a política de não permitir gestores com relacionamento direto, né, com funcionários. Então, como resolver essa questão? Escuta, tá aqui, acho que o QR Code vai aparecer aí na tela em algum lugar, o QR Code para você escutar. Se não, você pode procurar nos agregadores de podcast que existem no mercado disponíveis, ou no Spotify. Procura lá o BizuCast e acha o nosso último BizuX que saiu. É muito interessante, muito legal, viu? Outra parte importantíssima do nosso trabalho de campo são as entrevistas. Nós vamos entrevistar psicólogos de traumas, psicólogos da área do comportamento humano, do treinamento de comportamento humano, assim como executivos de RH e pessoas de ampla experiência na parte da promoção humana, né? Coaches, desenvolvedores de pessoas, onde a gente vai abordar o tema feedback em entrevistas exclusivas. Fora isso, a gente vai fazer uma enorme pesquisa bibliográfica de temas atuais, consultando sobretudo a Harvard Business Review, que é uma das melhores revistas de business no momento e o que anda se falando de feedback por aí, para você ficar muito bem informado. Nós também vamos fazer uma pesquisa online, muito interessante, que a gente vai revelar somente para quem escuta o podcast BizuCast. Daí você vai entrar lá no BizuCast e vai ouvir o resultado dessa incrível pesquisa que a gente colocou no ar. O que realmente faz diferença é você tomar uma atitude, iniciar um processo para retomar o controle e cada vez mais buscar outras formas, melhorias, e que estes problemas deixem de te perseguir. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Que legal! Que bom que você gostou! Compartilha com outras pessoas. Eu te convido também a conhecer o trabalho incrível que a gente faz no nosso canal do YouTube, né? Que se chama Bino Sabe, e no nosso podcast que se chama BizuCast. Então você pode acessar o BizuCast nos melhores agregadores de podcast que existem por aí, né? Por exemplo, tem um exemplo que vai passar aí no vídeo aí do agregador do Apple Podcasts, né? É fácil, você vai lá no buscar e escreve BizuCast, vai aparecer ali os episódios e é só clicar e escutar e é grátis, né? E você também pode achar no Spotify, também tem um videozinho aí que vai mostrar, né? Você buscando no Spotify, lá na busca, BizuCast, aparece o BizuCast, e no Spotify você pode também, igual nos agregadores, né, abaixar, escutar offline, escutar quando você quiser. Nós temos esse podcast que sai uma vez por semana e tem um episódio extra na sexta-feira, sempre com temas de sobrevivência aí da selva do mundo corporativo. Então é muito maneiro, muito legal, não perca nenhum episódio. E se você gostou dos nossos vídeos aqui, seja em qualquer plataforma que você esteja escutando, eu peço que você deixe seu like, que você se inscreva no nosso canal e siga a gente para mais conteúdos como esse. Muito obrigado, até a próxima, pessoal!